Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos ler de novo. Hebreus 11:1 vai dizer: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Não feche sua Bíblia que a gente vai ler ainda Hebreus 11. O que o autor de Hebreus está dizendo? Que os antigos, os antepassados da própria Bíblia, e é isso que ele vai começar a relatar. Ele vai falar sobre várias pessoas, ele vai falar sobre Abel, ele vai falar sobre Moisés, sobre Abraão, ele vai falar sobre várias pessoas e vai dizer o que fez eles viverem pela fé, o que eles alcançaram pela fé. E ele vai falar, ele vai citar tal, e vai dizer, por causa da fé que eles tinham, por causa da fé, eles tiveram um bom testemunho. Eles tiveram um bom testemunho, pois foi por meio dela do que? A fé que os antigos receberam bom testemunho. E é a primeira coisa que a gente tem que parar para pensar, como está a nossa fé? Porque se fé está linkada com testemunho, muito obrigada, seu Nilton. Se fé está linkada com testemunho, misericórdia, como é que tadinha? Como é que você está? Porque a nossa fé fala do testemunho que também nós carregamos. A fé que eu carrego, que eu tenho sobre mim, fala do bom testemunho que eu tenho. Mas é interessante que ele fala que a fé é a certeza daquilo que nós esperamos. Então, é a certeza de que realmente algo que se espera vai acontecer. Mas ele diz algo interessante, é a prova. É a prova do que nós não vemos. É a prova do que você não vê. E às vezes a gente fala, eu tenho fé. Eu tenho fé, eu tenho fé que Deus vai fazer isso, sabe? Mas exatamente o mesmo motivo que você tem fé, sabe? Por aquela situação, algo que você está esperando de Deus, daqui a um tempo é o mesmo motivo que te entristece, porque você fala, meu Deus, eu não estou vendo acontecer. Aí eu volto para o livro e pergunto, se é a prova das coisas que nós não vemos, não é fé. Porque não é possível, se você crê nisso aí, se você tem fé, sabe, nisso aí que vai acontecer, que o Senhor vai fazer isso também, quando não acontece, não pode ser um motivo de te deixar frustrado e triste, porque então não é prova. Quando alguém vai ser chamado na justiça, né, porque fez algo errado, o que se precisa? De provas, de testemunhas. Precisa de coisas para comprovar a inocência ou não, não é verdade? E a prova faz o quê? A prova comprova se aquilo é ou não é, se aquilo foi verdadeiro ou não. E é exatamente hoje que o Senhor quer ministrar no nosso coração. Ele quer que a gente venha conhecer um outro lado da fé. Porque às vezes a gente sai da igreja, a gente sabe, ouve uma boa palavra às vezes dessa de YouTube, né? Sai do nosso devocional com o nosso coração cheio. Não, porque hoje o Senhor falou comigo, Ele vai fazer e tal. Porque eu coloquei diante dEle isso aqui. E eu sei que Ele é poderoso para fazer. Mas exatamente isso aí que você colocou diante dEle, daqui a alguns dias, daqui a alguns meses, é exatamente o motivo que te leva a viver frustrado. Cadê a prova da fé? Cadê a prova do que você não vê, mas sabe? Do que você não vê, mas crê? Gente, isso não é fé. Isso não é fé. Porque a fé não pode nos fazer esperar como alguém que corre atrás de algo impossível. Não pode. Porque ela é a própria prova do que não vemos. A fé é a prova. Eu queria que você tentasse trazer agora, e que o Espírito Santo nos ajude nesse momento a trazer aí a sua memória promessas de Deus para a sua vida. Espírito Santo, me ajuda nesse momento. Feche os seus olhos. Espírito Santo, me ajuda, por favor. Eu sou incapacitada sem o Senhor. Traz agora a memória de cada um que está aqui, promessas do Senhor. Em nome de Jesus, traz à memória coisas que talvez já estavam ali, sabe, esquecidas, apagadas. Traz
Traz agora aí, em nome de Jesus, traz agora aí a memória dos meus irmãos. Traz a memória, você que está em casa também fecha os seus olhos. Traga a memória, a mente deles, Pai. O dia, a hora, o momento, como foi que o Senhor ministrou sobre eles, que o Senhor prometeu para eles. Traz, Senhor, em nome de Jesus. Traz, Espírito Santo de Deus. Traz, Espírito Santo de Deus. Traz, 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 traz. Não deixe o nosso coração agora ser enganoso. Traz somente o que é promessa sua e não do homem. Traz somente agora a promessa que é do Senhor e não do diabo. Espírito Santo, eu peço a tua ajuda agora. Traz somente aquilo que veio do céu sobre a vida deles. Talvez alguns aqui quando ainda eram crianças, outros adolescentes e agora já são adultos, casados. Traz, Espírito Santo, traz, Espírito Santo, a memória agora. Traz, Espírito Santo, que veio do alto sobre eles. Traz, Espírito Santo, traz, traz, traz a memória. Flui, Espírito de Deus, com liberdade aqui sobre nós. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abre os seus olhos. Você conseguiu lembrar de algo? O Senhor trouxe algo aí, alguma promessa, algo que você confia, algo que Ele já falou que vai fazer? Quantos conseguiram lembrar? Levanta a mão. Levanta, gente, para eu saber quantos conseguiram. Fica com a mão erguida. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Amém. Quantos não conseguiram trazer nada à memória? Levanta a mão. Gente, quem não levantou a mão do que, né? Poxa, não me deixa sozinha. Quem não conseguiu trazer nada à memória, levanta a mão. Tá bom, alguns meio termo. Acho que outros estão na dúvida, né? Se o Senhor falou, não, mas amém. Amém, porque aqui o nosso coração não pode nos enganar, em nome de Jesus. Amém. O Senhor, Ele é fiel. Ele é fiel. Vamos avançar um pouquinho em Hebreus 11. Aí vai um pouquinho agora para o versículo 6. Vai dizer assim, ó: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Vamos ler de novo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aí, segundo ponto. Se você hoje chegou aqui com a sua fé fraquinha, eita, nem preciso falar nada, né? Tá bom. Se você chegou aqui com a sua fé morta, você está entendendo por que a gente tem que ressuscitar ela? Porque você não está agradando. Se você chegou aqui com a sua fé mortinha da Silva, sem fôlego, sem ar, é porque você não está conseguindo agradar ao Senhor. Porque o que faz a gente agradar a Deus, quem está falando disso é a Bíblia, não é a Dinha, é a nossa fé. O que faz a Dinha, sabe, alegrar o Senhor é a minha fé. É a medida que eu, sabe, entrego a Ele tudo que eu sou e coloco diante dEle todo o meu ser por fé. Porque a fé é a certeza do que esperamos, mas também a prova do que eu não vejo. Eu não preciso ter para ter fé. Eu não preciso tocar para ter fé. Eu não preciso ver concluído para ter fé. E você vai ver que isso é bíblico. Ainda em Hebreus 11. Eu não preciso alcançar a promessa. Muitas pessoas levantaram a mão que lembraram de algo que o Senhor prometeu. E deixa eu te dizer uma coisa. Deus não precisa fazer a promessa que Ele te deu se cumprir. Ué, mas Ele não é Deus? Como assim Ele não precisa cumprir aquilo que Ele prometeu? Porque que eu saiba, Deus faz o que, né? Deus cumpre aquilo que Ele fala, e é verdade. E é verdade. Mas a nossa fé não se baseia no cumprimento de promessas. A minha fé não se baseia e não é fortalecida no cumprimento de promessas que Deus deu, que o próprio Deus deu à minha vida.
E aí o autor diz que sem a fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer. Sabe aquele negócio que as pessoas falam assim, às vezes, acho que todos nós já passamos por algum momento assim, de conversar com um amigo, com alguém, sabe assim, com pessoas do trabalho, da escola, da família. Mas por que você crê em Deus? Quem te comprova que Deus existe? E realmente, cientificamente, hoje não existe nenhuma comprovação que Deus existe. Mas e não precisa ter. E o dia que tiver, a fé desaparecerá. Porque o que faz a gente crer em Deus é exatamente a nossa fé, a convicção, a certeza do que eu espero e a prova do que eu não vejo. Nosso Deus é um Deus invisível. Ele é um Deus invisível. Mas não é por fé que às vezes você sente algo te tocar num culto, na sua casa. Porque você sente algo que você não vê. Você vê, você percebe algo que você, sabe, não está vendo ali na sua frente. Mas por fé, você sabe que é Ele. Quantas vezes eu já me movimentei por uma direção de Deus porque eu tive fé. Uma delas foi onde nós moramos agora, o nosso apartamento. Nós queríamos nos mudar e nós não tínhamos ainda o nosso lugar próprio. E aí o Johnny, não, vamos nos mudar, porque onde a gente mora é muito quente, vamos ter que alugar de novo, porque a gente não tinha dinheiro para comprar. E aí o Espírito Santo, enquanto eu lia um livro, falava assim: você tem fé? E ele perguntou de novo para mim: você tem fé? Então vocês não precisam de dinheiro, vocês precisam de fé. E aí na mesma hora eu mandei uma mensagem para o pastor, ele estava no trabalho, e ele se apropriou daquilo também, tomou posse junto comigo. E ele mudou todas as buscas dele. Ele estava procurando para alugar, agora ele passou a procurar para comprar. E a gente tinha dinheiro? Não. Mas a fé é a prova do que eu não vejo. A prova, talvez, humana seria eu ter todo o dinheiro necessário, eu ter os 1000 que precisava. A prova humana. Mas a prova de Deus, mas a prova espiritual, não é o que eu toco, é a fé. Então, de fato, na prova humana nós não tínhamos dinheiro, mas na prova, na ótica de Deus, nós tínhamos fé. E então acessamos. O problema é que nós confundimos às vezes pensamento positivo com fé. Teu pensamento positivo vai te frustrar, mas a tua fé, ainda que não esteja acontecendo, ela permanece sendo a prova do que você não vê. E por isso você não desanima, e por isso você não para no caminho, porque ela é a própria prova. Simples assim. Simples assim. Muitos de nós exercemos o pensamento positivo. Não, vai dar certo. Não, vai dar certo. Vai dar certo, vai dar certo. Mas não é isso, gente. Fé não é pensamento positivo. Glória a Deus pelas pessoas que são assim. Eu sou muito assim. Tipo, eu nunca espero o pior. Eu sempre espero o melhor. Sempre espero o melhor. Sempre sou uma pessoa animada para o melhor. Mas isso não é fé, entende? Isso é uma forma como eu sou, mas não é fé. Fé é a prova do que eu não vejo. Fé é a prova do que eu não vejo. Então é impossível agradar a Deus sem fé. Porque é exatamente ela que nos aproxima dele e nos faz crer nas recompensas dele. O que nos faz nos ligar a Deus? O seu Filho. Não é verdade? Jesus falou: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então quem nos leva a Deus é o próprio Filho de Deus, é Jesus. Aí a gente crê que Jesus morreu numa cruz, ressuscitou, sabe? Ressuscitou dos mortos, né? Se mostrou para os seus discípulos e para mais um montão de gente. Agora está lá com o Pai e nós aguardamos a sua vinda. E a gente ainda fala: olha, Jesus está voltando. Você não está percebendo? Jesus está voltando. Ei, gente, aí eu te pergunto: isso é loucura para o mundo, mas para nós é a prova do que não vemos.
porque é fé. É a certeza do que nós estamos esperando. Mas se a gente para nisso, se a gente só baseia a nossa fé na certeza do que nós esperamos, a fé não é completa, ela não é real. Por isso ele diz, é a certeza do que se espera e a prova do que não vemos. Porque você só para na certeza do que você espera e não acontece, você enfraquece. Mas se você entende, é a certeza do que eu espero e também a prova, yes, é a prova, é aqui, hein, ó, deixa eu te mostrar, ó, eu tenho provas para te dizer que isso aqui é verdadeiro. É a prova do que você não está vendo. Por isso muitos de nós, às vezes, mesmo dentro da igreja, nós andamos cabisbaixos, sabe? Sempre, sabe aquela pessoa que você pergunta, tudo bem, tá? A gente fica triste às vezes, não tem nada de errado nisso, porque a própria palavra diz que há um tempo para todas as coisas. Então, às vezes eu tô triste, às vezes eu tô mal, mas eu não posso me estacionar, eu não posso parar nesse lugar. E eu sempre falo isso, vocês já estão acostumados. Tristeza, dor, luto, ansiedade não é um lugar que a gente tem que parar, que a gente tem que morar, é um lugar de passagem. E a própria Bíblia diz que é um tempo para todas as coisas, de se alegrar, de se entristecer, de chorar e de rir, tá tudo certo. Mas tem gente que só vive na luta, tem gente que só vive triste, tem gente que só sabe reclamar ano após ano. Sabe por quê? Tá faltando fé. Eu tô falando de gente dentro da igreja, tá? De gente que crê em Jesus, igual a mim e a você. Só vive reclamando, só vive dizendo, ai, porque tudo dá errado, porque isso, porque aquilo. Tem sempre uma desculpa para tudo estar fora do lugar. Ei, aumenta a tua fé em nome de Jesus. Porque a fé é a prova do que você não está vendo, só que você vive pelo que você vê. Deixou a fé de lado, não sabe mais como agradar a Deus. E por isso, tem às vezes essa vida que você leva ano após ano, está faltando fé. E fé na pessoa certa, em fé em quem pode fazer algo. Pula rapidinho, mas depois você vai voltar para Hebreus 11, Hebreus 12. No versículo 1 vai dizer assim, Hebreus 12, 1, mas a gente volta para o 11, vai dizer assim, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Você lembra que Hebreus 11, no versículo 2, nós lemos que é a fé que deu um bom testemunho para os antepassados, né? Então, o autor de Hebreus está dizendo, ó, preste atenção que há entre vocês, sabe, uma nuvem de testemunhas. É muita gente ao redor de vocês, é muita gente. Ele continua dizendo, livre-me-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. O que um autor faz? Escreve. O que um autor faz? Ele cria, ele é criativo. Autor é o que cria, é o que escreve, é o que começa algo. Jesus, ele é o dono da fé, tá? Ele é o autor da fé, ele que fez existir esse negócio de fé. Foi ele. Mas a Bíblia também diz que ele é o consumador da fé. E o que o consumador faz? Termina algo, conclui algo. Então, o autor de Hebreus está dizendo que Jesus, ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é aquele que cria, sabe? Ele é aquele que escreve, mas ele é aquele que também conclui a fé. Aí você pode me dizer assim, ué, então é possível um dia a nossa fé acabar? Sim, sim.
Bota aí pra mim, Carol, 1 Coríntios 13, se eu não me engano. Deixa eu ver se eu li aqui, peraí. Eu acho que eu marquei, 1 Coríntios 13. É, isso aí mesmo, olha só. Ainda que eu fale, não, 13. Vê se não é 13. Isso, olha só. Assim permanecem agora esses três. O que Paulo estava falando sobre o amor? E ele estava dizendo que se eles fizessem várias coisas sem amor, de nada adiantaria. E ele fala antes dos dons espirituais e por aí vai. E ele diz, assim permanece agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Por que o maior deles é o amor? Porque em 1 João, ele vai nos apresentar Deus como amor. Deus é, o que a Bíblia diz? Deus é amor. Então um dia a esperança e a fé, ela também vai se concluir, ela também vai terminar. Porque só o amor vai permanecer, porque o Deus que nós adoramos, que é amor, Ele é eterno. Mas a fé ela só pode ter fim quando estamos com Ele, quando estamos nele. Porque Ele é o autor, mas Ele também é o consumador da nossa fé. Então a sua fé só pode ter um fim num dia, no dia que você morrer, ou no dia que Jesus voltar. Enquanto tu não morre, enquanto Jesus não volta, ela precisa continuar. E que o autor de Hebreus vai dizer? Olha, ao invés de vocês ficarem envolvidos com os pecados, com as coisas que atrapalham vocês ao redor dessas grandes testemunhas, sabe, perseverem, corram a corrida que é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus. Você já viu alguém correr andando? Não dá. Ou eu corro ou eu ando. Ele está dizendo, não é tempo de andar, é tempo de correr. Vambora. É tempo de correr. E deixa eu te dizer, correr cansa, correr dá sede. Correr faz a gente suar. Correr às vezes faz a gente sentir umas dorezinhas. Porque é para correr. Por isso ele diz, a corrida com perseverança, para não desistir, para não parar. E a nossa vida é tipo isso, é uma corrida. Vambora. Ninguém ri porque eu tô correndo, porque o Gianni fala que eu não sei correr. Vambora. É assim, ó, a sua vida é assim, ó. A minha vida é assim, a gente está correndo. Vamos. Pega as crianças, vambora. Entra no carro, vambora. Vamos trabalhar, vamos acordar, vamos dormir, vamos correr. Ui, meu Deus, vamos comer, vamos lá. Vamos no mercado, vamos. Opa. É isso. A nossa vida é uma corrida. Vambora, vamos correr. Só que toda corrida tem um lugar de fim. E quando se chega nesse lugar, uma premiação para aquele que venceu. E deixa eu te dizer, há uma premiação para aqueles que não param no caminho e continuam correndo em fé. Só que há um segredo. O autor diz, corram com perseverança, mas com os olhos fitos. Sabe, com os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Se você for correr, deixa eu ver aqui, deixa eu improvisar um negócio aqui, meu Deus. Cadê? Eu não tem nada aqui, botar meu celular. Ó, vou correr. Se eu correr olhando para baixo, opa, eu posso cair. Pulei meu celular. Sabe, eu posso parar no caminho, posso ter curiosidade e pegar de quem é, será? É da Dinha, ela sempre deixa jogada mesmo o celular dela, né? A gente pode parar, mas quando a gente está com os nossos olhos fixos em uma coisa, é como a gente dissesse assim, eu sei aonde eu quero chegar, eu sei para onde eu estou indo, vamos, eu não vou olhar para baixo, eu não vou olhar os obstáculos, eu não vou parar, eu vou correr, porque não é tempo de andar, é tempo de correr, não é tempo de estacionar, é tempo de correr. Eu estou cansada, mas eu vou continuar correndo. Ai, Senhor Jesus,
Jesus, parece que as coisas estão difíceis, mas eu vou continuar correndo. Ah, meu Deus, mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu tô com sede, vambora que eu te dou água no caminho. Vamos, eu tô com fome, eu faço cair pão do céu. Eu sou o próprio pão do céu, vamos. Enquanto isso eu olho para Ele e Ele faz. Enquanto isso eu corro para Ele e Ele é desse jeito, é dessa forma. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque se eu olho para o autor e consumador da minha fé, eu não tenho tempo, igual a canção diz, né? Eu não tenho tempo para perder com ressentimentos. Eu não tenho tempo para perder, sabe, com pequenas coisas dessa terra. Quando eu penso que Ele me ama, que Ele me ama, isso é suficiente para ser combustível. Isso é suficiente para minha fé ser aumentada. Isso é suficiente para eu não parar, para eu continuar correndo. Isso é suficiente. Isso é suficiente. Isso é suficiente. Vamos ler no versículo 13. Todos esses viveram pela fé. Esses quem? Ele estava falando de Abraão, estava falando dos seus filhos, né? De Isaac, depois de Jacó. Estava falando da descendência de Abraão. E ele diz, deixa eu beber água, gente. Não sei. Mas agora eu estou mais em forma, né? Funcional terça e quinta. Teve um dia que eu estava exausta. Cheguei terça-feira em casa, 10 horas da noite. Aí falei, quer saber, eu vou lavar o banheiro. Aí fui lavar o banheiro. Enquanto o Johnny não chegava com o Henrique, lavei rapidinho. É desse jeito, né? Então, tô melhorando. Como é que fala ali? Condicionamento físico, né? Tô melhorando. Não tô fazendo atividade física para ficar bonita, nada disso. Ficar com a barriga, não. É para melhorar o meu condicionamento físico mesmo. Sabe? Porque eu entendo que isso é espiritual também. Eu tava fraquíssima nisso. Fraquíssima nisso. E aí eu preciso cuidar mais da minha saúde, do meu físico, né? Da minha carne. Nós somos o quê? Um ser tripartido. Corpo, alma e espírito. Então não adianta só cuidar da alma e do espírito, porque o corpo também tem que ser cuidado. E é uma coisa que o Senhor está, sabe, chamando a minha atenção sobre a minha saúde, sobre a minha alimentação, sobre, enfim, a minha saúde física. Então, fecha um parênteses, espero ter ministrado no seu coração. Isso aí, esse parênteses. Voltando. Então, Abraão, o autor está falando sobre Abraão e a promessa que ele tinha, né, de ser pai de multidões. Você lembra quando Deus chamou Abraão? Ele falou para ele sair de onde ele estava, num lugar seguro, onde ele tinha tudo tranquilo. Era um homem já bem sucedido. Tem um momento que o Senhor fala para que ele olhe para as estrelas do céu, né? E ele diz, olha, assim vai ser a tua descendência, como as estrelas do céu. Você não vai poder contar, né? Então haviam promessas para a vida de Abraão. E o autor de Hebreus está falando sobre isso, sobre a fé de Abraão, sobre a fé da sua família que passou para Isaac, Jacó. E ele diz, versículo 13, em Hebreus 11, voltamos para Hebreus 11. Todos esses viveram pela fé. Olha só. Todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Aí deixa a nossa cabeça doidinha, né? Como assim? Sabe que ela tem uma música, meu Deus, que não é de Deus, tá, gente? Não é de Deus, que diz que a gente não morre sem antes ver a promessa de Deus. Não, a gente morre. A gente morre. Mas calma, não para aí. Não para, só quero que você lembre. É a certeza do que nós esperamos, mas também é o quê? A prova do que nós não vemos. Eu quero que isso fique guardado aí.
todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquele de onde saíram, naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles e lhes preparou uma cidade. Vamos entender isso melhor, porque isso é muito profundo. Muito profundo. Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha prometido, sem o que tinham sido prometido. Eles não alcançaram o que Deus havia prometido para eles. Mas vai dizer que reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos, ou seja, eles estavam num lugar que não era deles. Eles habitavam num lugar que não era seu, eles eram estrangeiros. Não era a sua pátria, a sua nação, a sua cidade natal. Eles eram estrangeiros. Eles eram peregrinos. Eles estavam de passagem. Eles reconheciam isso. Eles reconheciam. E vai dizer que os que assim falam, ou seja, esses peregrinos, esses estrangeiros, que viveram pela fé, esses tiveram fé, mas morreram sem receber o que tinha sido prometido. Vai dizer que eles estavam buscando uma pátria. Mas essa pátria não era de onde eles tinham vindo. Agora sim, um lugar deles. Um lugar deles. Sabe assim, quando se Abraão fosse pensar: poxa, Deus me tirou de um lugar. Lá era melhor. Lá estava tudo ok. Gente, até Abraão chegar onde Deus queria, demorou a beça. Ele passou por vários processos. Mas mesmo assim, ele não viu a promessa. Ele não viu as multidões, a sua descendência como multidão. Ele não viu. Ele não viu. Mas o autor de Hebreus vai dizer que esses homens tinham um entendimento tão profundo de quem era o seu Deus, que mesmo eles tendo fé e não vivendo a promessa que Deus havia dado, eles desfrutavam de algo muito maior, que era limitado a uma pátria terrena, a um lugar terreno. E ele vai continuar dizendo: se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Se vocês quisessem voltar, poderiam voltar. O mesmo caminho que você veio é o mesmo caminho que você pode voltar. E às vezes alguns de nós estamos assim, né? Deus fala, vai, a gente vai, mas no caminho a gente quer dizer, vou voltar. E você volta. O Senhor fala, vai, você vai. Continua, continua. Mas chega num lugar que você diz, aqui não está legal, e você quer voltar. Isso, de verdade, Deus te autoriza a voltar. Você quer voltar? Vai. Quer voltar para onde você veio? Quer voltar a ter a vida que você tinha? Sabe, quer voltar para esse lugar de dor, de sofrimento? Vai, volta. Deus te autoriza, gente. Deus não segura ninguém não, tá? Ele diz, pode voltar. Você pode voltar. Vai lá, pode voltar, meu querido. Pode voltar, minha querida. Só que esses homens não estavam olhando para a pátria, para o lugar da onde eles vieram. E vai dizer, em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por isso eles eram estrangeiros, por isso eles eram, sabe, passageiros aqui, peregrinos na terra. Porque a pátria, gente, pátria é algo profundo. Quando a gente diz, eu tenho uma pátria, a gente faz o quê? A gente defende a pátria.
a gente fala com orgulho, a minha pátria. Ele não está falando só de uma cidade, sabe? Não está falando de algo que é maior que isso. É algo que eles defendem, algo que eles acreditam. A minha pátria. O autor de Hebreus está dizendo, a pátria que eles esperavam era a pátria celestial. Por isso eles olhavam, eles eram homens de fé, viviam pela fé, não alcançaram o que Deus tinha prometido, mas continuaram sendo homens com bons testemunhos pela sua fé, porque os olhos deles não estavam naquilo que Deus podia fazer. Os olhos deles estavam na pátria, no Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E aí vai continuar dizendo, por essa razão Deus não se envergonhou de ser chamado o Deus deles, porque sabe, em alguns momentos da Bíblia, o que a gente via, por exemplo, Moisés falou, Deus, você vai deixar esse povo morrer no meio do caminho. O que Moisés fala para Deus? Deus, o que vão dizer ao seu respeito? Que você tirou a gente do Egito e fez a gente morrer no deserto. O que vão falar do nosso Deus? O que vão falar do Deus de Israel? Mas aqui Deus está falando, Ele não foi envergonhado de ser chamado Deus sobre aqueles que não alcançaram a promessa, daqueles que Ele prometeu que ia fazer, mas não fez. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque Ele sabia que aqueles homens não precisavam alcançar algo, vivenciar algo, para ter em sua mente, para ter em seu coração a convicção do que Deus havia prometido. Porque a fé é a certeza do que nós esperamos, mas também é o quê? A prova do que não vemos. Eles não precisavam ver. E de uma certa forma, quando a gente lê, a gente percebe que de longe, não é isso que a Bíblia diz? De longe eles observaram algo, eles viram algo, eu não sei o que Deus fez. Mas em algum momento no coração deles, eles sentiram um pouco do que Deus faria, mas não alcançaram a promessa. Não alcançaram a promessa. Porque aqueles homens viviam pela prova do que eles não viam. Nós queremos dizer que temos fé, mas queremos viver pela prova do que vemos. Isso não é fé. Isso não é fé. Isso não é fé. E é por isso que muitos de nós às vezes caímos e caímos feio. Porque a gente diz, Deus, você não fez mais uma vez? Mais uma vez? Por que mais uma vez se Ele já falou que vai fazer? Talvez Ele não fez do seu jeito. Talvez Ele não fez no seu tempo. Mas Ele continua sendo Deus, que se agrada daqueles que têm fé. E fé é a prova do que eu não vejo. Então eu não preciso ver para crer. Eu não preciso alcançar o que foi prometido para dizer, esse é o meu Deus. Não, mas como Deus se manifestou aqui, eu não me envergonho deles me chamarem de Deus, mesmo eu não fazendo com que eles vivessem o que eu prometi antes da morte. Porque esses sim tiveram fé. Eles viviam pela prova do que eles não viam, porque sabiam que Deus era poderoso, porque a pátria deles não era esse mundo, porque o lugar deles não estava, sabe, fitos aqui, mas sim algo que era celestial. Só que nós olhamos os milagres que Deus ainda não fez na terra. Nós olhamos para as coisas que o Senhor ainda não fez no meio de nós. Nós nos questionamos se Deus é Deus mesmo, porque parece que não está ouvindo a oração nossa. Quando na verdade Ele sempre foi e continuará sendo Deus. E o que falta não é Deus fazer, é você ter fé. O que falta não é Deus, sabe, cumprir totalmente o que Ele te prometeu. Ele continua sendo fiel. Ele continua sendo fiel. Mas o que baseia o seu coração no que Ele é a sua fé. Por isso, sem fé
é impossível agradar a Deus. Porque se Ele fizer, eu tenho fé. Mas se Ele não fizer, eu já tenho a prova do que eu não vejo. Então sai desse lugar. Sai desse lugar, mas meu Deus, minha família não muda. Ei, viva pela fé. Ai, meu Deus, mas a porta não se abre. Ei, viva pela fé. Mas o milagre ainda não chegou. Ei, viva pela fé. Ai, mas a porta não se abriu. Ei, viva pela fé. Mas Deus não curou. Ei, viva pela fé. Viva pela fé. Se nós entendêssemos a profundidade disso, a maioria das nossas frustrações não existiriam. A maioria delas não existiriam. Porque eu vivo pela certeza que eu espero, mas pela prova do que eu não vejo. O Senhor precisa aumentar a nossa fé. O Senhor precisa aumentar a minha fé, Jesus. O Senhor precisa levantar, erguer. O Senhor não precisa de nada. Na verdade, sou eu que preciso. Deus não precisa de nada, essa é a verdade. Deus não precisa levantar a sua fé. Deus não precisa levantar a minha fé. Está errado o que eu estou falando, tá? Pensando bem aqui, Deus não precisa de nada. Quem precisa sou eu. Porque Ele continua sentado no seu trono, governando, sendo Deus. Sem fé ou com fé. O que muda não é quem Deus é. O que muda é como eu vivo. Então quem precisa fazer algo não é Deus, sou eu que preciso. Porque o que muda é a minha forma de viver. O que muda é a minha forma de enxergar as coisas. O que muda é o meu caminhar. O que muda é a minha visão. Ele não muda e nunca mudará. Ele é imutável, Ele é Deus poderoso sobre céu, terra, debaixo da terra. Ele é Deus. Quem precisa sou eu. Quem precisa é você. E se você não quiser, tudo bem, mas você vai morrer no meio do caminho. E você vai continuar achando que conhece Deus e que está próximo de Deus. Porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Porque sem fé é impossível se aproximar dEle. A recompensa maior não é o que Ele pode te dar, mas é da vida eterna. Jesus falou: olhem para mim e vejam o Pai. O que que você vê? O que que você enxerga? Quando você olha para Jesus, eu enxergo um homem, uma pessoa extremamente amorosa, cuidadoso, fiel, poderoso, amigo. Deus é tudo isso. E Ele está disponível para mim, para você. Mas sem a nossa fé, nós não vamos alcançar esse Jesus. Nós não vamos alcançar esse Deus. Nós não vamos alcançar. Se coloque de pé no seu lugar.